Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Nesta oportunidade, nós estudaremos aqui a 10ª lição da classe de juvenis. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, como eu já falei, estaremos estudando a lição número 10 e vamos tratar de um tema muito importante que é arrependimento. O que é o arrependimento? Como a gente vai saber se uma pessoa está arrependida? Quais são os sinais de uma pessoa arrependida? E qual é a força e o poder desta expressão mediante Deus, o arrependimento sincero, o arrependimento genuíno? É isso que nós estaremos estudando aqui nesta lição deste dia. O texto principal está em Atos, capítulo 17, versículo 30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus! Que tempos é esse de ignorância a qual o escritor, o médico amado Lucas, escreve aqui em Atos capítulo 17, verso 30. É o tempo em que a revelação máxima não estava revelada à humanidade. E qual é essa revelação máxima? É o Cristo ressurreto. É o Jesus Cristo ressurreto. É a palavra de Deus que aponta para Jesus. É a palavra de Deus que aponta para o nosso libertador. Havia pessoas que não conheciam este conteúdo, tinham a sua mente limitada para entender isto. E agora, mediante a revelação máxima de Jesus, quer que todos venham ao pleno conhecimento da salvação e que todos se arrependam e entreguem as suas vidas a Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 9, é a leitura bíblica em classe, e eu sempre falo aqui e repito para os irmãos, a lerem estes textos bíblicos é muito importante aí na classe dos juvenis, porque é lido geralmente na classe de adultos, com toda a igreja, mas a classe de juvenis precisa também passar por esta leitura para entender os propósitos de Deus na vida de cada um. E o que é arrependimento? A introdução da nossa lição vai dizer: a Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor e santidade, pois sem isso ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém vê ao Senhor, conforme Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que a santificação, o processo da santificação é importante? E por que o arrependimento é importante na vida do homem? Porque o Espírito Santo, conforme João capítulo 16, que diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse agente convencedor vai gerar no ser humano o arrependimento sincero. E o que é o arrependimento? Arrependimento sincero é mudança de vida, mudança de direção, mudança de atitude. Nós só já sabemos que uma pessoa está totalmente, realmente arrependida. Dos pontos é observando as suas atitudes, observando como esta pessoa estará se comportando. E é necessário esta observância. E a mudança é necessário para aquele que está arrependido. O arrependimento sincero também, ele causa no coração daquela pessoa que praticou aquele ato, ele mexe no interior dessa pessoa. O seu coração fica contrito. O seu interior fica mais flexível. A pessoa arrependida, ela muda de vida, ela muda de direção. O arrependimento sincero faz a pessoa mudar de atos, atitudes e direção.
Continuando aqui nossa lição, vai dizer: o arrependimento genuíno, o verdadeiro, genuíno significa verdadeiro, não o remorso, portanto, traz a ação de fidelidade e da justiça de Deus. Como assim, irmão Márcio? Fidelidade da justiça de Deus. O livro de Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. E quem se arrepende verdadeiramente com temor do Senhor, quer praticar a justiça de Deus na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Como assim? Amando o próximo, fazendo o bem ao próximo, não fazendo com que a outra pessoa se sinta mal, né? Não criando contendas e intrigas no meio do povo, fazendo com que todos aqueles vivam em comunhão, todos nós vivamos em comunhão, ou seja, praticando a justiça de Deus mediante o arrependimento sincero. É isso que a introdução da nossa lição vai dizer. O qual concederá o perdão pelos pecados cometidos, para nos purificar de toda a maldade de nossas ações, de maneira tal que daí por diante possamos ser aceitos por Deus, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, de 1 ao 9, capítulo 1 e o versículo 9. Somente através dele, através desses atos de arrependimento sincero, é que nós encontraremos o perdão de Deus em nossas vidas. O que é arrependimento? É o primeiro ponto na nossa lição. Arrependimento e a definição, eu já falei um pouco aqui para os irmãos sobre a definição, mas vamos entender mais um pouco sobre isso. Arrependimento é uma reação psicológica de desagrado, de desaprovação em relação a condutas e sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Para fins deste estudo, entretanto, interessa-nos, sobretudo, o conceito teológico de arrependimento. Então, no conceito psicológico, o arrependimento é tudo aquilo que causa sentimentos, né? Pensamentos, né? Que causa pensamentos de tristeza, pensamentos que conduta, conduta, é tudo pensamento, é tudo aquilo que nos direciona a fazer coisas. E, por fim, aquele que fez entende que é errado. No conceito teológico de arrependimento, pode ser qualificado como uma manifestação da graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo, conforme João 16:8, como eu falei para os irmãos, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, na mente da pessoa decaída para que o homem não morra dos seus pecados. Ou seja, o Espírito Santo age de maneira poderosa na vida daquela pessoa e o coração dessa pessoa gera arrependimento, gera uma tristeza por ter praticado aquilo, mas não é remorso. Por que é a diferença da tristeza para o remorso? A tristeza, ela muda o coração do ser humano. O remorso, a pessoa só sente remorso por causa das consequências dos atos, não por causa que praticou o ato. A tristeza, ela se arrepende porque fez. O remorso, ela se arrepende, ela sente tristeza porque teve as consequências. Que talvez ela pense assim, não, se eu não tivesse praticado aquilo, ele não sofreria deste tanto. Isto é remorso. Mas a pessoa que sente tristeza, uma tristeza genuína, que é gerada do arrependimento, ela não pensa nas consequências, mas ela pensa naquilo que ela própria fez. E o que o segundo subtópico vai nos dizer sobre a história bíblica na relação, entendendo melhor sobre essa questão do arrependimento? A Bíblia, do início ao fim, diz que para sermos perdoados, precisamos nos arrepender. Provérbios 28, verso 13, diz o seguinte, que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O confessar aqui tem uma íntima ligação com o arrependimento, porque todos aqueles que confessam estão profundamente arrependidos dos seus atos. Profundamente.
E isto é outra característica de um arrependimento genuíno e sincero. Ele não quer saber das consequências dos atos, mas ele quer saber de estar bem consigo mesmo e com Deus através da confissão de pecados e então receber depois disso a oração dos irmãos. O arrependimento foi a causa de Nínive não ser destruída, conforme Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Do juízo de Deus sobre Acabe ter sido adiado, conforme 1 Reis, capítulo 21, verso 29. E do rei Manassés ter sido restaurado, conforme 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 11 até o 13. Então nós vemos exemplos bíblicos, a história bíblica nos conta que o arrependimento sincero, ele faz com que as misericórdias do Senhor, conforme Lamentações, capítulo 3, nos mostram que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos, totalmente destruídos. É as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Porque pelas nossos próprios méritos, nós não conseguiríamos alcançar. Mas a fé, o arrependimento sincero, causa mudança de comportamento na pessoa e também traz a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, ainda mais sobre as nossas vidas. Ponto número 2, o que significa arrepender? Arrepender significa o quê? A história do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, verso 11 a 12, demonstra quais os passos de um verdadeiro arrependimento. Nós vamos adentrar agora aqui mais profundamente a respeito de um verdadeiro homem que se arrependeu diante dos homens e também diante do Senhor. Ponto subtópico 1. Convicção de ter ofendido a Deus e ao próximo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, aquele que teme ao Senhor, aborrece o mal, se afasta do mal, se distancia do mal. Porque ele quer ter comunhão com Deus, ele quer, em todo tempo, sentir a presença do Senhor, sentir a presença de Deus. Em Lucas, capítulo 15, verso 18, o filho mais moço, em Lucas 15, 18, o filho mais moço ensaiou o que ia dizer ao genitor. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele conhecia que seu erro magoou a Deus e a seu pai. Olha só a ordem. O filho pródigo, quando ele se encontrou com o pai dele, voltou para a casa do pai, as primeiras palavras deles foram: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele entendia que a sua comunhão com Deus era importante e a comunhão com o próximo, e principalmente com seu pai, que o tanto queria bem. O seu pai em nenhum momento quis que ele fosse embora, mas permitiu que ele fosse embora, porque sabia que ele poderia se arrepender e voltar para a casa do seu pai. E às vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente caia em si, conforme esse primeiro subtópico, que precisamos manter a nossa comunhão em primeiro lugar com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amar a Deus de maneira poderosa, de maneira em que a nossa vida possa colocar sempre Ele em primeiro lugar. Subtópico 2 vai dizer tristeza pelo pecado. O pecado trouxe tristeza ao filho pródigo. Aquilo que eu falei para os irmãos. Tristeza é você ter se arrependido sinceramente daquilo que você fez. Diferente do remorso, que é tristeza pelas consequências que estão acontecendo em sua vida. O remorso causa isso. Quando ele estava no meio dos porcos, sentiu o peso do seu pecado. Verso 17. Caindo em si, pensou: ele estava triste
com o que cometera, lembrando-se da fartura que havia na casa paterna. Isso era uma ação do Espírito Santo convencendo a mente daquele jovem, porque ele lembrou da casa do pai dele, que lá tinha fartura. E ele no meio daquele lamaçal, aqueles porcos, e desejando comer as bolotas, a comida dos porcos, ele caiu em si, ele caiu na real, ele entendeu a sua realidade. E ele então pensou, na casa do meu pai, os servos do meu pai, os funcionários do meu pai, vivem em abundância de alimentos, eles vivem muito bem. O que foi que eu fiz, Senhor? Caiu em si naquele momento. E aquele coração se contritou, aquele coração se aquebrantou, e ele correu novamente para a casa do seu pai. A tristeza do pecado, quando é trazida pelo Espírito Santo, vem este arrependimento genuíno, sincero, e a pessoa com certeza volta para os pés de Deus. Subtópico 3, mudança de mentalidade. Uma das palavras que para o arrependimento é metanoia, do grego, que significa mudança de mente, do amor pelo pecado ao ódio por ele. Isso é uma total alteração do jeito de pensar, adotando o padrão estabelecido na Bíblia. Isto aconteceu em Lucas 15, verso 21, quando o filho caçula disse, não sou digno de ser chamado teu filho. É por isso que eu pedi para os irmãos lerem Lucas, capítulo 15. Eu peço até para os irmãos lerem, se eu não falei isso antes, eu falo agora, lerem Lucas capítulo 15 por completo, porque ali está um exemplo de verdadeiro arrependimento. Ele mudou as suas atitudes, ele contritou no seu coração, ele teve mudança de mente, mudou a sua mente, caiu em si, e ele disse que não era digno, ou seja, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro. Mas o pai, com certeza, abraçou, e os irmãos sabem da história, colocou nas sandálias novas, o pai dele fez uma festa para ele, ao ponto do seu irmão ter inveja, mas o pai soube conversar com os dois, e as coisas fluíram muito bem, e o restabelecimento da unidade, da união naquela família foi restabelecida. Por quê? Por causa da mudança de mente daquela pessoa que tinha praticado o pecado. Romanos 12, 2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, mudança de mente, pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. E quem faz essa renovação? O Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. É por isso que é importante nós estarmos lendo a palavra, conhecendo as Sagradas Escrituras, porque ela causa mudança de mente através do Espírito Santo em nossas vidas, para nós não nos conformarmos com este mundo e se arrependermos dos nossos atos de todo o coração. Quarto subtópico, disposição para mudar a conduta e reparar o dano. Ele, o filho pródigo, os irmãos sabem da história, pediu a sua herança, pediu a herança do pai, a parte que lhe cabia. Ele pegou todo aquele dinheiro e foi para lugares longe, abandonou a casa do pai e foi gastar esse dinheiro, viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida solta. E quando o dinheiro acabou, ele se viu escravo da pobreza. Ele teve então que trabalhar para os fazendeiros. Ele teve então de buscar recursos para poder se sustentar. E quando isso acontece, então ele muda de conduta. Quando ele mudou de conduta, ele tenta reparar o dano, voltando para a casa do seu pai e querendo, pelo menos, ficar como um dos seus céus. Mas seu pai não aceita isso. Chorar resolve? Neste caso, não. O arrependimento acontece quando a pessoa muda, não quando chora. Como aconteceu tristemente com Esaú, Hebreus 12, 17. O filho pródigo resolveu mudar de conduta e reparar o dano. Tão logo se arrependeu. Ele voltou para a casa do seu pai e reparou o dano por causa do arrependimento sincero.
O choro, quando ele é vindo, quando ele vem através de um arrependimento sincero, só chorar não resolve. Mas o choro com um arrependimento sincero resolve. Porque Deus não está vendo o choro. Deus não olha para o choro. Deus olha para o interior. Deus olha para o interior do ser humano. Porque a transformação começa de dentro para fora. Externamente é o reflexo daquilo que está dentro. Jesus falou, uma certa feita, que a boca fala do que o coração está cheio. Então é necessário uma mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atos, através do arrependimento sincero, primeiramente no seu coração, para depois refletir do lado externo. Terceiro ponto, por que devemos nos arrepender? É uma pergunta. Subtópico 1. O pecado tem enorme poder destruidor. Se há algo que pode destruir o homem, isto é o pecado. Há um grande poder destrutivo no pecado. Observemos o caso do pecado de Jonas, que trouxe um grande prejuízo às pessoas que navegavam com ele, os quais quase morreram, né? O caso também de Herodes, que foi comido por vermes por causa da sua arrogância, e o episódio de Ananias e Safira, aos quais foram fulminados pelo Senhor por causa de uma mentira. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 10. Herodes foi comido por bichos, por vermes, Atos 12, 21, 22. Jonas, que desobedeceu o mandato do Senhor e foi para outro lado, entrou numa embarcação, aquela embarcação sofreu um naufrágio, uma grande turbulência dos ventos e mares, né? Jonas foi comido pelo o grande peixe, os irmãos sabem da história, passou 3 dias no ventre do grande peixe, né? Consequências do seu pecado em não obedecer a Deus. E também Ananias e Safira venderam as propriedades e informaram o sacerdote, né, uma mentira, não falaram o verdadeiro preço, a verdade a qual eles tinham vendido aquelas propriedades. E por isto, eles pagaram com as consequências deste pecado. E o pecado faz isso, ele quer destruir, ele tem um poder destruidor. Mas sempre há esperança para mim e para você, para os pecadores, após, né, a confissão e o arrependimento sincero. Sempre haverá esperança. É por isso que devemos nos arrepender. Respondendo aqui este terceiro ponto, né, já uma parte deste terceiro ponto da nossa lição. Sobre tópico 2, isso pode ficar para depois? É outra pergunta. Pode ficar para depois? Se arrepender pode ficar para depois? Vale a pena se arrepender rapidamente. O rei Davi teria evitado muitos transtornos em sua vida se após o adultério de Batseba, na sua vida, após o adultério com Batseba, conforme 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Se ele tivesse se arrependido, logo, é óbvio que teria sido melhor se ele não tivesse pecado. Mas, como ele se arrependeu, como ele pecou, precisava de um arrependimento sincero. Ele peca contra o Senhor, adultera com Batseba, mata o marido de Batseba, que é Urias. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele criou uma estratégia para que o marido de Batseba tivesse em frente a uma guerra, tivesse no lugar estratégico, que não teria como ele fugir, e fosse então mortos pelos soldados inimigos. Ele então arquitetou tudo isso, mas mediante a advertência do profeta, ele caiu em si. Davi caiu em si e então se arrependeu naquele momento. E quando o homem se arrepende de todo o coração, Deus já aceita né, e perdoa aquele homem. Só que as consequências sempre vêm. E nós sabemos que a vida de Davi, a família de Davi, foi uma família marcada por tragédias, por consequências do seu pecado. Ponto 4, a marca do cristão.
Primeiro subtópico. Arrependimento profundo. Está escrito: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal, conforme Joel capítulo 2, versículo 13. Por que Jesus, por que Deus fala isso através do profeta Joel? Convertei-vos, ao Senhor, primeiramente conversão, e não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Porque os judeus, eles tinham uma prática no seu tempo de que quando morria uma pessoa, ou quando eles tinham uma notícia trágica, eles rasgavam as suas vestes, vestia pano de saco, jogava areia na cabeça para demonstrar à sociedade da época que eles estavam em luto. E Jesus Deus utilizando esta cultura judaica, ele diz: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração, porque Jesus quer o seu coração. Jesus quer o nosso coração, contrito, obediente, que obedeça a Ele, que seja um coração que esteja atento a ouvir o seu mandato, a ouvir aquilo que Ele quer nos ensinar. E esta é a marca do cristão. Ponto número 4. Primeiro, ter um arrependimento profundo, se arrepender de todo o coração. Subtópico 2, arrependimento para sempre. Não somente arrepender-se de maneira temporária, não, mas ter um coração marcado pelaquilo que aconteceu e mudança de vida permanente até o final da sua vida. O que garante que nós somos salvos? Ter cartão ou ser membro da igreja? Isso não garante absolutamente nada. É preciso que o mesmo arrependimento que nos levou a entregar a vida a Cristo anos atrás continue presente ainda hoje. Não adianta ter carteirinha de membro, não adianta ser presbítero, diácono, evangelista, pastor, Não adianta ser liderança, não adianta ser um membro atuante na igreja, se não tiver um arrependimento sincero e permanente e contínuo. Para quê? Para que Deus continue agindo na vida dessa pessoa. Para que Deus continue trabalhando na vida dessa pessoa. Ponto número 3, liberdade, subtópico 3, liberdade para voar. Está escrito que se nos arrependermos dos erros que cometemos, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João capítulo 1, versículo 9. O arrependimento é necessário para que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado. O arrependimento sincero. Por que eu digo isso? Jesus uma certa vez disse que todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Por que Jesus falou isso? Porque a blasfêmia com o Espírito Santo tem uma relação íntima com o arrependimento. Aquele que não se arrepende endurece o seu coração e ele não se volta para o Senhor. Ele está sempre com seu coração obstinado, duro, para não aceitar as coisas do Senhor. E vai rejeitando permanentemente a voz do Espírito Santo, não quer obedecer a sua palavra e acaba, então, rejeitando por completo e blasfemando contra o Espírito Santo. Essa pessoa não tem perdão. Por quê? Porque não se deixou-se levar pelo Espírito Santo. Essa pessoa não deixou o seu interior, o seu íntimo, ser conduzido pelo Espírito Santo para que Deus possa controlar a vida dessa pessoa através da conversão e do arrependimento sincero. A liberdade que nós temos hoje, nesse terceiro subtópico, é de estar sempre atentos à voz do Espírito Santo. Livro de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo, fala em várias cartas que ele escreve da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, dizendo: se hoje ouvistes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo hoje é que anda atuando em nossos corações
né? E ele que causa este arrependimento sincero, para que a gente possa se voltar novamente para o Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz. Espero que você tenha gostado destes comentários. Deixe seu comentário aqui, curta os nossos vídeos, né? Compartilhe, faça com que mais pessoas alcance este ensino precioso que é o ensino da palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima.